Agora vamos falar sobre as ondas de calor em várias regiões do Brasil, né? Tem sido difícil treinar, um desafio para as atletas. E as equipes técnicas precisam do quê? Precisam encontrar formas de lidar com a desidratação. Que calor, hein? Se parados, sem mexer, as altas temperaturas já castigam, imagina em movimento, ou melhor, praticando esportes de alto rendimento como futebol, seja nos treinos ou em jogos. Por aqui, nada de sombra, só água fresca mesmo. Conversamos com especialistas esportivos para entender o que muda nesse período para manter o rendimento e o principal, a saúde das atletas. Na cidade do Rio de Janeiro, conhecida por seus 40 graus ou até mais, o Botafogo conta com uma tecnologia de um GPS para monitorar qualquer sinal de desgaste ou desidratação. Hoje nós temos uma ótima ferramenta, que é o GPS, que ele nos dá multi-informações para que a gente entenda se a atleta está um pouco mais fadigada ou não, se ela está um pouco mais cansada ou não. E isso tem ligação direta com a temperatura do dia, né? Do dia do jogo, do dia do treino. Então a gente tem essa ferramenta que dá pra gente todo o suporte necessário, né? Desde estímulos de velocidade máxima, submáxima, quando ela percorreu dentro de campo, o atleta que pode estar um pouco mais fadigada que a outra, para que a gente consiga controlar essa carga individualmente de cada atleta um pouco melhor. Os profissionais dos clubes das mais diversas especialidades ficam de olho e prontos para adequar a rotina, principalmente nessa pré-temporada que acontece justamente na estação mais quente do ano, o verão. Aquilo que a gente planeja e periodiza no início de toda a temporada é também contando com esse forte calor, principalmente aqui no Rio. Partindo desse princípio, nós sabemos que a realização de exercícios no calor faz com que diversos sistemas corporais trabalhem de forma diferente em comparação à prática da temperatura considerada amena, normal. Então, em todo o nosso planejamento é desenvolvido, uma periodização ondulatória relacionada à carga de treino, e essas cargas são divididas não só de acordo com o calor, é claro, mas com todos os objetivos, da equipe como um todo, do clube como um todo. Mesmo com temperaturas um pouquinho menores, as jogadoras dos clubes da Terra da Garoa também sofrem com o calorão. O jeito é adaptar. Aqui no São Paulo, durante esse calorão, as atletas também têm cuidado redobrado. Quem cuida das meninas é a nutricionista Juliana. Então, na sala dela vai explicar como funciona durante esse período. Eu vejo aqui o rostinho das atletas, alguns suplementos. Como funciona, doutora? A maior preocupação nesse período pra gente, lógico, o atleta de alta performance tem que lidar muito com o processo de desidratação e hidratação. Então, sempre disponibilizo para as meninas bastante carboidrato, minerais, principalmente o sódio e o potássio, que pode ser em sachê ou junto com um carboidrato. Também ofereço para elas o Endurance, que tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas é importante lembrar sempre, a gente sempre aumenta a hidratação com água de coco e isotônicos durante os treinos. E qual é o impacto na saúde de uma atleta, assim, durante, um período de 42 graus? Isso realmente pode impactar também no rendimento dentro de campo? Pode, porque diminui a termorregulação. A gente também fica bastante atento com relação às câimbras, porque aumenta a chance de câimbra e automaticamente aumenta a fadiga com a desidratação. A gente falou dos líquidos, dos suplementos, mas também na alimentação, o que muda, o que é acrescentado? A gente aumenta bastante o aporte, principalmente de frutas que tenham mais líquidos, melancia, melão, abacaxi, e também existem algumas ofertas dentro do refeitório. Fora a água, a gente tem os isotônicos e também o suco de fruta. Em Minas Gerais, no América Mineiro, a fisiologista Michele Rafaela fica atenta aos sinais de desidratação das atletas e capricha na hidratação. Nós temos recurso com as próprias garrafinhas, que são aquelas que estão separadas para que elas venham se hidratar nesses intervalos. Mas a gente também sugere o componente que vem os sais minerais através de eletrólitos, né? A gente tem, por exemplo, um recurso mais natural que é a água de coco,
A gente combina o consumo com a água e a gente também sugere para que ela faça isso também, pode ser até mesmo com o próprio isotônico. A fisiologista ainda explica o que o calor em excesso pode fazer no corpo humano. A frequência cardíaca, ela acaba sendo elevada, então os batimentos cardíacos aumentam. A frequência de sangue circulando no nosso corpo, ela acaba diminuindo por causa da falta da água, quando ela perde no suor, naquela transpiração. Então ela começa a aumentar esses batimentos para que ela possa equilibrar esse volume que foi reduzido. Pode acontecer momentos em que envolve ou cãibras. Ela pode também vir com esse sintoma, vem um sinal, que a cãibra também é um sinal dessa desidratação. Ela pode ter tontura, porque o fluxo também de sangue que é levado para o cérebro, até mesmo com a própria água, ele vem um reduzido.